Olá a todos e todas, bem-vindos ao Papo Desinformante, a nossa conversa semanal sobre desinformação. A decisão de um ministro do TSE de proibir e multar a manifestação política de artistas no Festival Lollapalooza trouxe mais uma vez para o debate público a discussão sobre censura e o processo eleitoral. Apesar de a ação ter sido retirada pelo PL, o partido do presidente da República, que, vamos dizer, não ficou assim muito satisfeito com a repercussão do caso, o estrago já estava feito. Foi tipo um efeito bumerangue, assim, depois da proibição, os artistas provocaram ainda mais o assunto, que cresceu nas redes, famosos se manifestaram, enfim. João, nas redes, essa regra de que a eleição começa em agosto, ela tem muito sentido? Afinal de contas, todo mundo já está se manifestando por um ou outro candidato, ou, enfim, contra um ou outro candidato. Como que a gente consegue controlar essas manifestações? E a gente vai seguir assistindo decisões da justiça dessa natureza? Bom, começando pelo fim, Ana, espero que não, porque decisões dessa natureza, na prática, estremecem a democracia brasileira e geram um problema sério que, como a gente viu semana passada, o efeito desse processo do TSE. Essa lógica de preservar o processo eleitoral, no sentido de garantir que ele aconteça num período determinado de tempo, tem a ver com uma tentativa de cercar, de gerar isonomia, de cercar o uso de recursos, de impedir que quem tem condição financeira esteja em campanha permanente. A questão é que se isso é usado, de fato, para calar manifestações espontâneas de artistas e figuras públicas, isso está errado. Quer dizer, uma coisa é você impedir campanha antecipada, de forma que não se quebre essa lógica de isonomia, que não se dispare uma corrida que na prática antecipa a campanha de todo mundo. Outra coisa é você interpretar essa regra de modo a impedir manifestações espontâneas. Acho que o mais grave do caso tem a ver, inclusive, com as manifestações contrárias a Bolsonaro, porque, mais do que tudo, o direito do cidadão de se expressar contra o seu próprio governo é algo que está na fundação da democracia, né? Em todos os livros e manuais do que são os pilares que sustentam a democracia, está a liberdade de expressão muito fortemente ligada a essa noção de você poder se expressar críticas, né? Expressar críticas contra o seu próprio governo. Então, qualquer manifestação desse tipo não tem por que haver qualquer contestação. E mesmo as manifestações de apoio explícito ou implícito a um determinado candidato, para que elas sejam consideradas campanha antecipada, é preciso uma caracterização que, de fato, não estava posta nas ações ali da Pablo Vittar. Então, acho que o fundamental é a gente tentar entender os limites, entender o fundamento dessa lógica de poder ou não poder campanha antecipada e ficar de olho para que juízes e ministros de plantão não chacoalhem a nossa democracia mais do que ela já está chacoalhada. Boa, João. Bom, a nossa repórter Alice Nóbrega trabalhou essa semana sobre o tema da deepfake, aquele vídeo bem impressionante que coloca palavras na nossa boca, usando efeitos e usando uma edição que deixa a gente impressionado, né? Pode ser bastante engraçado, Liz, mas pode ter consequências sérias também, não é isso? Nossa, Ana, como pode, viu? Nas semanas passadas, a gente viu um vídeo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ele se rendendo à Rússia. Esse vídeo circulou em todo o mundo, mas, na verdade, ele era uma deepfake, ou seja, foi uma manipulação de um produto audiovisual de vídeos anteriores do presidente ucraniano para, enfim, dizer algo que ele nunca disse, né? E essa deepfake, ela vai se referir a essas mídias sintéticas, né, nas quais imagens ou áudios, eles são substituídos por meio de técnicas avançadas de tecnologia, de inteligência artificial, com a finalidade de manipular esse conteúdo e fazer com que aquelas pessoas falem algo que elas nunca falariam, né? O termo deepfake vem da junção do termo deep learning, que é aprendizado profundo, e fake, né, que é falso. Então, seria uma fake criada a partir desse aprendizado profundo, né? Uma tecnologia que surge lá mais ou menos em 2017 e vai se aperfeiçoando ainda mais à medida que a inteligência artificial vai crescendo, né? Na prática,
o que essas pessoas fazem, elas ensinam a máquina, o algoritmo, a estrutura da voz, ou a estrutura visual, como a pessoa se comporta, mexe a boca, mexe os olhos daquela pessoa, para que depois possa ser substituído sinteticamente por outro conteúdo, né? Para que você possa fazer a manipulação que você quiser. É algo muito utilizado no entretenimento. Algumas indústrias, inclusive no Japão, na Coreia, fazem para ressuscitar, entre aspas, né? Alguns cantores que já faleceram para cantarem músicas novas, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem um jornalista que é muito conhecido, Bruno Sartori, que faz isso também com o intuito de fazer sátiras e paródias, mas também tem uma grande preocupação quando a gente pensa em como essa tecnologia pode ser utilizada para manipular e enganar em assuntos sérios, que fogem da paródia, da sátira e também do próprio entretenimento, né? Para as eleições, a gente conversou com alguns especialistas e eles não acreditam que a gente vai ter um grande volume de deepfakes neste ano aqui no Brasil. Primeiro porque é uma tecnologia, né, que ela é mais aprimorada, então ela requer um conhecimento, ela leva mais tempo e também termina que custa mais dinheiro para ser realizada. Mas a gente conversou com o pesquisador Rodrigo Carreiro e para ele essas deepfakes podem acontecer de uma forma mais pontual, em casos isolados, mas que também podem ter um grande prejuízo. Então, o que a gente mais pode compreender no deepfake para tentar enfrentar é tentar capturar o contexto, né? Porque outra dificuldade que se tem é de checar deepfakes. Eu conversei também com o coordenador de educação da agência Lupo, Rafael Capa, e ele disse que as ferramentas ainda não são aprimoradas para fazer essa checagem, né? E até ele disse que a forma mais efetiva de se combater uma deepfake é com um bom repórter, que vai compreender, né, os trejeitos daquele polícia, daquela autoridade, e compreender naquele contexto se aquilo seria real ou não. Mas ainda é algo um pouco incipiente quando a gente pensa no volume de fake news que a gente tem das mais simples, mas que é uma tecnologia que vem crescendo, a gente precisa estar de olho, principalmente porque ela tem um grande potencial de enganar pessoas que não têm esse conhecimento do contexto ou da tecnologia. É o que a gente vai ficar de olho também no Desinformante nesse ano, nas eleições. Legal, Liz. Matéria completa da Liz lá no site, hein? desinformante.com.br. Bom, vamos voltar para o tema aqui das eleições, João. O YouTube anunciou aí, semana passada, né, uma série de medidas para combater a desinformação eleitoral, né? A plataforma anunciou medidas como remoção de conteúdo falso sobre as eleições de 2018, também passou a proibir vídeos que têm o objetivo de enganar os eleitores sobre hora, local, né, coisas mais objetivas, assim, práticas da hora de votar. E também falou que vai excluir vídeos que tratam de informações que podem fazer as pessoas desistirem de votar. Em resumo, situações e vídeos que de alguma maneira representem riscos para a democracia no país. Essas medidas são suficientes, mais que isso, João, elas têm a capacidade de deter uma campanha desinformativa em massa, tipo o que aconteceu, né, nos Estados Unidos, no Capitólio, porque parece que tem um delay aí nessas medidas, né? Porque tirar vídeos de 2018, e como é que fica esse ano? Pois é, Ana, acho que essa é a grande questão. Eu acho que tem duas medidas importantes aí que o YouTube tomou, né? São avanços, mas a dúvida que fica é realmente o quanto elas são suficientes para impedir chacoalhos na democracia brasileira, já que eu escolhi essa palavra aqui para o Papo Desinformante hoje. A primeira o YouTube passa a considerar um passível de retirada aqueles vídeos que alegam incorretamente que as urnas eletrônicas de votação foram invadidas por hackers no passado para mudar o voto de pessoas. Eles dizem que isso é, na prática, um processo de supressão de eleitores, vejam, supressão de eleitores é uma coisa que tem muito a ver com o contexto americano, eles estão tentando adaptar um pouco para o contexto brasileiro. E tem uma segunda regra que é sobre integridade nas eleições, e tem justamente essa perspectiva de proibir conteúdos postados após a certificação dos resultados para promover alegações falsas de que houve fraudes, erros ou problemas técnicos que mudaram o resultado das eleições. A questão é que a gente sabe que as ameaças à integridade eleitoral não se dão apenas depois que houve certificação dos resultados. Quando você, na prática, põe em questão o próprio processo eleitoral, a própria confiança das pessoas no processo eleitoral, você mexe com a disposição das pessoas em ir votar no dia das eleições, você mexe com a confiança que as pessoas vão ter no tal resultado certificado,
E você cria determinadas situações que depois, para o gênio voltar para dentro da lâmpada, é muito difícil. Então, a gente precisa ficar de olho e realmente pressionar as plataformas, e nesse caso o YouTube, para que eles antecipem determinadas questões que têm a ver com 2022. Inclusive, porque o próprio YouTube tem um período que eles chamam de grace period, é um período de, vamos dizer assim, café com leite nas regras, em que durante um mês os criadores são apenas avisados que eles estão eventualmente violando uma nova regra, mas não há retirada de conteúdo por causa disso. Sem contar com o que significa criar regras em cima do laço, já a partir de situações de fato que vão acontecer no processo eleitoral de 2022. Então, eu diria que nossa expectativa é que até o meio do ano, no máximo, o YouTube e as outras plataformas se antecipem buscando ver quais são as ações que podem abalar o processo democrático brasileiro e já se posicionem fortemente em relação a isso. É preciso, obviamente, permitir críticas ou, eventualmente, denúncias a partir de indícios reais, de fraude, etc. Não é disso que se trata. O que a gente está dizendo é que essas questões têm sido usadas como armas políticas por determinados setores para afetar a confiança do brasileiro no processo eleitoral e na democracia. E é isso que não pode, enfim, é sobre isso que não pode haver leniência por parte do YouTube de nenhuma plataforma, e aí que a gente vai ficar de olho. Legal, João. Bom, obrigado quem nos acompanhou até aqui. Nos sigam lá nas redes, no Instagram a gente é Desinformante BR, no Twitter também, Desinformante BR. Ative o sininho aqui para não perder o próximo. Até a próxima. Tchau!